Boa noite a todos. Aqueles que por acaso não me conheçam ainda, eu sou Ricardo Honório, sou colaborador do Centro Espírita Casa de Lázaro, bem como da Comunhão Espírita de Brasília. E participo também da escala de palestras de outras casas espíritas aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Na Comunhão Espírita de Brasília, eu sou responsável por apresentar o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, juntamente com o meu colega Alcir Almeida. Esse programa ele vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas, na TV e na Rádio Comunhão, e também no canal da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Tenho também um projeto próprio no YouTube chamado Espiritismo para Iniciantes. Neste projeto, nós abordamos temas dos mais diversos, todos sob a ótica espírita. Para aqueles que gostam de ler, nós mantemos também no Instagram a edição do Informativo Espírita do Grupo Espírita Peixotinho, abordando também temas dos mais diversos, todos relacionados, obviamente, com o espiritismo ou com a doutrina espírita. Dessa forma, aqueles ou aquelas que desejarem podem ter acesso a todas as informações sobre a doutrina espírita por vários meios. Por fim, finalizando esta introdução, quero agradecer ao Grupo Espírita Irmãos do Caminho por mais esta oportunidade de participar das suas atividades e de colaborar com a disseminação de informações importantes sobre o tema de hoje, que é o suicídio, à luz da doutrina espírita, e de fomentar a reflexão acerca da vida com todas as suas nuances e todos os seus percalços. Quero começar a nossa conversa fraterna de hoje acerca do suicídio, sugerindo a seguinte pergunta: por que as pessoas cometem suicídio? De acordo com informações disponíveis no site Tua Saúde, cujos dados foram produzidos por profissionais da área da saúde, por médicos, são 6 as principais causas de suicídio, principalmente entre os jovens. São elas: a depressão, problemas amorosos ou familiares, uso de drogas ou álcool, bullying, problemas emocionais e diagnósticos de doenças. De acordo com os médicos que alimentam com informações este canal, a depressão é uma das principais causas de suicídio em função dos sentimentos de solidão e de tristeza, bem como a sensação de que esse sentimento não tem solução, não tem cura, o que aumenta a probabilidade de a pessoa ter pensamentos suicidas e de considerá-los a única forma para acabar com o seu sofrimento. Nesses casos, os médicos orientam que é muito importante o apoio de um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, ou mesmo a inclusão da pessoa em um grupo de autoajuda, tendo em vista o tratamento da depressão, bem como a possibilidade de promover uma melhoria, um aperfeiçoamento, digamos assim, em sua qualidade de vida. Mas os médicos também dizem que há casos em que o uso de medicamentos se torna necessário, imprescindível, o que deve ser feito com o acompanhamento de um médico psiquiatra, que é o profissional mais indicado para esse tipo de atendimento. Além desses cuidados sugeridos pelos médicos, eu particularmente acrescentaria a visita a uma casa espírita
para que o paciente, para que a pessoa, o jovem, possa receber, junto com o tratamento médico, as terapias espíritas, como o passe, a água fluidificada e o acolhimento que deve caracterizar o tratamento na casa espírita. Para o psiquiatra Antônio Aragão, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, em conteúdo disponível no site do Ministério da Educação, as causas para as ideias suicidas são multifatoriais. Não tem uma causa apenas. Não existe apenas uma razão para que isso aconteça. O que se percebe, diz o médico, é que as pessoas que têm uma qualidade de vida melhor, que têm resiliência, uma melhor capacidade, um melhor preparo para enfrentar certas situações da vida, as pessoas que fazem atividade física, que se alimentam de maneira saudável, que não faz uso de drogas, que dorme bem e que tem atividades de lazer, são menos propensas a apresentar depressão e, consequentemente, ideias suicidas. No caso das mulheres, o Dr. Antônio Aragão ainda informa que as causas mais comuns de depressão ocorrem em função dos fatores hormonais. Ele explica que o ciclo menstrual, os estados de gravidez e a menopausa são momentos da vida da mulher que requerem muito cuidado para com esses possíveis casos de depressão. Como se não bastasse, temos ainda a pressão cultural como um fator importante, tendo em vista que a mulher, muitas vezes, tem que assumir múltiplas tarefas no seu dia a dia. São as tarefas de casa, o trabalho externo, profissional. Os filhos precisam também se colocar no mercado de trabalho, na sociedade, e tudo isso pode contribuir para a sua desestabilização emocional, provocando possíveis momentos de depressão. Com relação aos casos de depressão por faixa etária, o Dr. Antônio Aragão cita que existem idosos com quadro depressivo e que muitas vezes consideramos como algo normal um isolamento do idoso. Achamos que é coisa da idade, que é natural, mas que, na verdade, eles podem estar iniciando um processo depressivo, e que, nesses casos, é necessário consultar um médico para se evitar o aprofundamento do problema. No contexto dos problemas amorosos, citado anteriormente, ou também problemas familiares, os médicos apontam como causas possíveis para os pensamentos suicidas a perda dos pais, quer seja por morte, desencarne, ou também por separação, os casos de divórcio, brigas e discussões frequentes, falta de um ambiente doméstico que permita expressar suas emoções, quando o jovem não se sente amado e compreendido no relacionamento familiar, tudo isso podem ser motivos, podem ser geradores de situações depressivas com possíveis pensamentos suicidas. Nesses casos, é responsabilidade de toda a família construir um ambiente favorável para que haja conversa de forma calma, ponderada, respeitosa, proporcionando condições de equilíbrio dentro da família, dentro de casa e no relacionamento amoroso, em todas as nossas relações como um todo. É importante não esquecer de que mais importante do que apontar os erros do outro é expressar os sentimentos com calma e sem julgamentos. Tudo isso deve compor um ambiente familiar saudável que
cujas consequências desse ambiente militar saudável seja a harmonia e a capacidade de todos de conviverem com suas diferenças, sem dar condições para que surjam depressão, melancolia e, principalmente, se evite os casos de suicídio. Ainda de acordo com os médicos do site Tua Saúde, o alcoolismo e o uso de drogas também favorecem os pensamentos suicidas. Aqueles que fazem uso dessas substâncias estão mais propensos a ter ideias suicidas e de cometê-los efetivamente. Em muitos casos, o uso abusivo dessas substâncias acontece como forma de se esquecer ou de fugir dos problemas. Mas, normalmente, os usuários dessas substâncias não sabem que elas atuam no cérebro, modificando as nossas funções cerebrais, mudando o estado de consciência e o pensamento, o que favorece o surgimento, a manutenção das ideias autodestrutivas, tudo isso podendo desembocar nos fatos reais de suicídio. Outra causa frequente de ideias suicidas, dizem os médicos, é o bullying. Bullying é uma palavra inglesa que ainda não tem uma definição exata em português, mas o que se sabe é que a palavra bullying se refere a atitudes ameaçadoras que afetam principalmente as crianças e os adolescentes. E isso ocorre com muita frequência nos ambientes escolares. Como consequência do bullying, é possível que a pessoa, que o jovem principalmente, se sinta angustiado, inseguro, o que também pode aumentar o risco de ter pensamentos autodestrutivos, surgindo a oportunidade de ver o suicídio como solução para os seus problemas. Por isso, é importante que os pais fiquem muito atentos ao comportamento dos filhos, que procurem conversar com os educadores, os responsáveis pelas escolas onde eles estudam, para que essas possíveis vítimas de bullying seja precocemente identificada e que possa ser acompanhada por um psicólogo, tendo em vista prevenir as possíveis consequências sempre desastrosas, como depressão, suicídio ou outras decorrentes desse estado de angústia por que passam esses jovens. Os traumas emocionais, como o abuso sexual, os maus tratos, são outros fatores também importantes que favorecem o surgimento de pensamentos suicidas. Nesse caso, a pessoa se sente presa, vítima dos problemas e não consegue lidar com a dor que sente diariamente. Com o passar do tempo, a pessoa vai ficando angustiada e deprimida, o que pode favorecer e normalmente favorece os pensamentos suicidas. A dor que essas pessoas sentem é tão insuportável que, para ela, tirar a própria vida parece ser a melhor solução para fugir daquele problema, daquela dor que tanto a incomoda. Dessa forma, os traumas emocionais devem ser tratados com o acompanhamento de médicos, de psicólogos e, dependendo do caso, até de um acompanhamento psiquiátrico, quando o médico fará uso de medicamentos. Os médicos ainda sugerem que a participação da pessoa traumatizada, que passaram por esses traumas, que elas sejam incluídas em grupos de apoio, de autoajuda, e que também esses grupos são de grande importância por gerar reflexões e oportunidades de a pessoa se encontrar em sua problemática. Segundo os médicos citados no site anteriormente,
ouvir as histórias de outras pessoas que já passaram pela mesma situação e fazer tarefas que são indicadas nesses grupos também faz parte do tratamento para superar o trauma. O convívio com pessoas que tiveram a mesma experiência faz com que a pessoa traumatizada se sinta amparada, se sinta incluída no grupo. E isso, o fato de estar num grupo, faz com que ela se fortaleça e tenha melhor condições de enfrentar os seus problemas e fugir das ideias suicidas. E, por fim, quando nós já passamos pelos 6 fatores indicados pelos médicos, na verdade, comentamos 5, nós vamos comentar agora o 6º fator, que são os diagnósticos de doenças. Segundo os médicos, quando se tem o diagnóstico de alguma doença que seja mais limitante, como alterações neurológicas, tumores, esclerose múltipla ou doenças que não têm cura, algumas pessoas podem ficar muito angustiadas, inseguras, e isso pode favorecer a ideia de suicídio como solução para aquele problema. Conforme falado antes, a angústia muitas vezes faz surgir os pensamentos negativos, seguidos dos pensamentos autodestrutivos. Também nesses casos, é importante o apoio psicológico após o diagnóstico de uma doença grave, de uma doença como essas que nós citamos há pouco. E, neste caso, o acolhimento das terapias espirituais pode ser de extrema importância para a estabilização emocional do paciente, em função, principalmente, do esclarecimento acerca da nossa realidade espiritual que caracteriza todo ser humano. Essas informações trazidas pela doutrina espírita, muitas vezes, são extremamente importantes para que a pessoa encontre o respaldo que ela precisa para enfrentar aquele problema. E agora que nós falamos sobre a ótica da ciência, sobre a ótica da medicina, é bom que nós perguntemos, e para a doutrina espírita, por que as pessoas cometem suicídio? Em 2017, a Federação Espírita Brasileira editou e publicou um livreto sobre suicídio que está disponível em formato PDF na internet e à disposição de todos que se interessem por esse tema. Nesse trabalho, a Federação Espírita Brasileira oferece mensagens de amor, de coragem e de fé, mas, sobretudo, esse livreto oferece esclarecimentos sobre a nossa realidade da nossa vida, e para que todos que passam por momentos difíceis e que necessitam de apoio para o seu fortalecimento moral e espiritual tenham acesso a essas informações. Esse conteúdo, o conteúdo elaborado pela FEB, ressalta a excelsitude da vida como bênção concedida por Deus, nosso Pai e Criador, mesmo diante dos grandes desafios e diante das duras provações existenciais por que passamos. Já no prefácio desse livreto, a FEB sugere como ponto de reflexão um trecho do item 14 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, abre aspas, a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Fecha aspas. E respondendo à pergunta por que as pessoas cometem suicídio, a FEB aponta várias causas, mas afirma que todas elas estão relacionadas ao desconhecimento de como funcionam
a justiça e a misericórdia divinas. Dentre essas causas, a FEB cita, diz que estão o materialismo severo, que ainda alimentamos, a solidão, a depressão, as enfermidades incuráveis, a violência, os maus tratos, os abusos de todo tipo, a pobreza extrema, o fanatismo religioso, a negligência e o abandono familiar, as perdas afetivas, o alcoolismo, a drogatização, os distúrbios mentais, a desesperança e a obsessão espiritual. Allan Kardec, no item 16 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio. Na questão de número 943 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos que justifiquem. E os espíritos responderam o seguinte, abre aspas, efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Fecha aspas. Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 1º do livro Temas da Vida e da Morte, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, comenta que o suicídio é um terrível mal que deve ser combatido por todos os seres humanos. Comenta também que devemos buscar conscientizar as criaturas a respeito das consequências do suicídio no além-túmulo. E que é muito importante que todos nós saibamos que tenhamos consciência das dores por que passam os familiares daquele que se decidiu pelo suicídio. Tudo isso são informações que precisamos levar a todos, principalmente aqueles que, por alguma razão, alimentam ideias autodestrutivas, alimentam ideias de suicídio. Daí a necessidade de se dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio, sugerir a essas pessoas um pouco mais de reflexão e de paciência, para que o tempo altere a configuração do problema e, quem sabe, durante esse tempo, a pessoa não possa encontrar uma saída, uma solução para o seu problema. No capítulo 24 do livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda nos fala que o suicídio pode se dar de forma direta ou indireta. O suicídio direto ou intencional, ele resulta do ato consciente, quando a pessoa efetivamente executa. Nesses casos, há um planejamento da morte e, às vezes, inclusive, com detalhes de como vai executar aquele planejamento. Já o suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que levam à saúde física ou psíquica, ou as duas. Nesse caso do suicídio indireto, nós temos um caso emblemático que é bem difundido no meio espírita, que é o caso do autor espiritual André Luiz. O caso do suicídio indireto do André Luiz é descrito, comentado por ele próprio, na obra Nosso Lar, de autoria do próprio André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier.
Então, fica aqui mais esta sugestão de leitura para que todos conheçam um pouco do processo pelo qual se dá o suicídio indireto. Então, muitas vezes, os nossos hábitos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos alimentamos, como trabalhamos, se trabalhamos demais, ou se trabalhamos de menos, se nos alimentamos além das nossas necessidades, ou se nos divertimos, se cometemos excessos em nossas práticas diárias, tudo isso pode estar alimentando esse processo de suicídio indireto. A maneira ou as maneiras violentas como nós buscamos diversão, por exemplo, tomar bebida alcoólica, por exemplo, e dirigir um carro, uma moto, e vindo a acontecer uma fatalidade, essa pessoa pode ser incluída nesse entendimento de suicídio indireto, tendo em vista ter ela alimentado as causas que levaram ela própria ao desencarne. Então, tudo isso está inserido nesse contexto de suicídios indiretos. Emmanuel, no capítulo 48 do livro Religião dos Espíritos, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz que, de acordo com o tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas como consequência dos comportamentos anteriores, em forma de diversos problemas congênitos, como as mutilações, os cânceres, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, que chegam para o espírito endividado como terapêutica providencial para a cura da alma. Como já vimos em outras obras espíritas, a maneira como nós vivemos e a maneira como nós morremos marca o nosso perispírito de tal forma que na encarnação posterior, na encarnação seguinte, o perispírito ele fica marcado com as violências, com as vivências, com que foram impactadas na encarnação anterior, e essas experiências que ficam marcadas no perispírito podem gerar deformidades no corpo que abrigará na encarnação seguinte. Como nós também já aprendemos na doutrina espírita, o perispírito é também chamado de modelador biológico. O corpo que teremos naquela encarnação está condicionado às condições do perispírito. Então, se o perispírito estiver marcado por alguma ação consciente ou inconsciente gerada na encarnação anterior, o corpo pode vir marcado com aquela problemática. Isso que nós citamos agora há pouco. Então, muitas vezes, o corpo do reencarnante já traz problemas congênitos em função de aqueles problemas estarem marcados no seu perispírito. No livro Temas da Vida e da Morte, no capítulo 1º, Manuel Filomeno de Miranda afirma que é necessário que assumamos as responsabilidades da vida e que nos instruamos nas leis que regem a nossa existência, nos aprimorando e reunindo valores de que possamos dispor nos momentos difíceis que a vida nos oferece, a fim de superá-los, nos fortalecendo para os futuros desafios, até que chegue naturalmente o instante em que se encerre o nosso ciclo biológico. Ou seja, no momento em que a morte, em que a desencarnação nos surpreende. Nesse sentido, mais uma vez, afirmo a importância da doutrina espírita para nos esclarecer sobre as leis que regem a vida nos dois planos dela, tanto a vida no plano espiritual como a vida no plano material, para que nós possamos aproveitar bem
a oportunidade da reencarnação que estamos tendo e que não nos comprometamos e que não comprometamos também a encarnação futura como decorrência de ideias, de atitudes, de comportamentos tomados no calor das necessidades atuais, sem um devido preparo, sem uma necessária reflexão sobre as consequências daquilo que nós estamos fazendo. Então, isso vale tanto para os casos drásticos de suicídio, como nós estamos falando, mas para toda a gama de decisões que podemos tomar nesta existência e que nos comprometerão nas existências futuras. Como prevenção do suicídio, a Federação Espírita Brasileira sugere a prática da prece, o passe, o estudo doutrinário, o trabalho no bem, o diálogo fraterno, o esclarecimento doutrinário aos espíritos obsessores, entre outras práticas que são ações de apoio disponibilizadas nos centros espíritas e que estão à disposição de todos de forma gratuita. Quando a FEB cita o esclarecimento dos espíritos obsessores, precisamos lembrar que uma forma de fazer com que os nossos obsessores se esclareçam é cuidando do nosso próprio esclarecimento. Não podemos esquecer que quando nós nos instruímos, nós estamos dando a eles a oportunidade de se instruírem também. Quando nós vamos à casa espírita, eles nos acompanham. Então, quando nós nos instruímos numa palestra, por exemplo, na casa espírita, nós estamos fazendo caridade para com os nossos obsessores, dando a eles também a oportunidade de se instruírem. Quando nós lemos um livro, como todos esses que nós estamos citando nessa palestra, nós estaremos fazendo caridade também para com os nossos obsessores, porque ao lermos esses livros, nós estamos dando a eles também a oportunidade de se instruírem naquilo em que nós estamos nos instruindo também. Emmanuel, no capítulo 30 do livro Pronto Socorro, sugere que reflitamos na infinita bondade de Deus e que meditemos no amor e na necessidade daquelas pessoas que usufruem da nossa convivência e que, embora possam não parecer, sofrerão com a nossa ausência em função da consumação de um ato suicida. O que o Emmanuel está dizendo é que, independente das razões que levem a pessoa a cometer o suicídio, ao levar a termo essa ideia, ela está agindo de certa forma egoística, porque ela comete o suicídio para fugir dos seus problemas e não percebe que, ao fazer isso, ela está criando problemas para os que ficam. Ao mesmo tempo em que ela busca pelo suicídio solução para as suas dores, ela não percebe que está criando, oferecendo dores gravíssimas, fortes, para aqueles que ficam, quer sejam seus pais, irmãos, esposas, maridos, filhos, amigos, enfim. Por todas essas questões, o ato suicida precisa ser muito bem refletido e, principalmente, precisa ser eliminado das nossas ideias, da nossa cabeça. Jamais a proposta suicida deve constar como solução para os nossos problemas, quaisquer que sejam eles. Mesmo porque, após a consumação do ato, o espírito vai perceber que não resolveu seus problemas e eles permanecem no mesmo lugar que estavam, e ele ainda percebe que conseguiu outros problemas que não precisava ter, mas que agora também precisa enfrentar em função da sua decisão. Por fim, nos encaminhando para
término da nossa fala, Allan Kardec, no item 71 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra de que não temos o direito, de que não temos esse direito de dispor da nossa própria vida, porque somente a Deus cabe nos retirar do cativeiro terreno quando ele julgar necessário. Para Kardec, o suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é tratado com mais severidade. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar das misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores que o aguardam nas futuras encarnações. Então, por tudo isso, nós ratificamos a necessidade de cuidarmos uns dos outros, dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos, levando a todos, quanto pudermos, a essas informações que, tanto do ponto de vista médico como do ponto de vista espírita, explicam que o suicídio jamais pode ser uma possibilidade de solução para os nossos problemas. Que a vida, apesar das suas durezas, apesar dos óbices que enfrentamos, pode e deve ser vivida com coragem, com galhardia, com fé, com muita confiança em Deus, primeiramente, e em nós. Precisamos confiar também na nossa capacidade de experimentar os problemas, de resolvê-los e de vencê-los. Então, fica aqui a nossa contribuição para todos que nos acompanham nesta palestra, nesta live, e que Deus nos dê forças para vencer todos os nossos problemas e fugirmos, em definitivo, dessa possibilidade que é a do suicídio. Uma boa noite a todos e fiquemos na paz de Jesus. Forte abraço.